vamos falar sobre o seu Plínio Doyle. Seu Plínio Doyle é daquelas pessoas que a gente tem que ter umas anotações por perto para não se esquecer de algumas coisas. Ele apareceu na minha vida quase de uma forma encantada, assim, quando eu era ainda muito jovem. Publiquei meu primeiro livro, esse que se chama Verde Vale. E esse tempo, isso era 1979, creio. Nesse tempo não havia nenhuma das formas modernas de comunicação. O que havia de mais moderno seria um telegrama, que é uma coisa quase esquecida, né, na história das pessoas. E não sei como, porque o meu livro foi parar na mão dele lá no Rio de Janeiro, eu morando aqui no interior de Santa Catarina. E ele leu e me escreveu uma carta muito amistosa, muito querida. Eu respondi e ele respondeu, e nisso aí nós passamos anos trocando correspondência escrita em papel, e que depois era levada até o correio, botada no correio, demorava uma semana para chegar, e assim por diante. Sinto muitíssimo não ter guardado pelo menos algumas daquelas cartas. Mas daí eu escrevi um livro, escrevi 2, escrevi 3, escrevi 4. No quarto livro, eu fiz uma referência a ter estado no Rio de Janeiro. E o seu Plínio Doyle me escreveu de imediato, assim que leu o livro: como é que você vem ao Rio de Janeiro e não me visita? E eu pensei, nossa, mas quem sou eu para visitar uma pessoa tão culta, tão famosa quanto o seu Plínio Doyle? E eu achei que devia falar dele aqui, porque estive olhando no Google e ele está quase sumindo do Google. Ele já morreu com 94 anos, 96 anos, no ano 2000. Então, ele nasceu em 1906. Então, é alguém assim que não pegou o tempo da internet. E quem era o seu Plínio Doyle? Era um grande intelectual, ele era advogado, e também ele era um colecionador de livros. A biblioteca dele tinha 250 mil livros. Quando eu estive na casa dele, ele morava num apartamento lá no Leblon, no Rio, e o apartamento do lado era a biblioteca dele. Tinha que ter um apartamento só para a biblioteca. E eu sei que essa biblioteca foi mais tarde vendida para a Fundação Rui Barbosa. Então ela está preservada, né? Então, apesar de ele não ser escritor, mesmo assim ele escreveu algumas coisas, publicou livros, tudo. Ele tinha um centro cultural na casa dele. Todos os sábados à tarde saíam altas gostosuras na casa dele para as pessoas cultas irem lá se curtirem. Então eram os escritores, outros artistas, os que moravam no Rio de Janeiro, os que estavam de passagem pelo Rio. E então, e aí eu me achava muito pequena, uma pequena escritora do interior de Santa Catarina, e ao visitar uma pessoa tão afamada, tão conhecida quanto o seu Plínio Doyle. Mas aí, como ele me cobrou como é que eu ia ao Rio e não visitava, na vez seguinte que eu fui ao Rio, eu avisei que eu iria, né? E quando cheguei lá, eu telefonei para ele. Eu estava na casa da minha afilhada Marcela, na zona norte do Rio.
numa rua muito pequena, uma rua que tinha 2 casas. E aí eu telefonei e ele disse assim: "Ah, mas Urda, você está aí, eh, eu vou mandar meu motorista buscá-la, pode ser às 2 horas?" Ah, eu disse: "Pode", mas eu pensei, o motorista dele nunca vai achar, eh, uma rua que tem 2 casas no subúrbio do Rio. Há que se pensar que que nesse tempo não havia Google, não havia nenhuma dessas coisas modernas que hoje permite a gente achar tudo em qualquer lugar, né. Então o seu Plínio e às 2 horas em ponto o motorista dele estava na porta da casa da minha afilhada. Então eu fui visitá-lo e ele me recebeu com uma galanteza imensa. Ele já era um senhor idoso, isso era o ano de 1990 e alguma coisa assim. Ele já estava com mais de 80 anos e tinha sofrido um derrame que impedia que ele tivesse todos os movimentos assim. Então, eu tinha um secretário, um moço que ajudava desde vesti-lo até se empurrar sua cadeira de rodas, até levá-lo à fundação, aonde estava guardada a sua biblioteca, que já tinha sido vendida nesse momento. E ele todos os dias ia trabalhar lá na Fundação Rui Barbosa, né, trabalhar em coisas ligadas à sua biblioteca, principalmente. Então ele me recebeu assim, como quem recebe sei lá, uma pessoa muito querida. E eu me senti muito valorizada, assim, eu não imaginava que poderia ter um lugar assim no Rio de Janeiro me esperando, né? Então ele tinha mandado fazer sorvete de tangerina para me homenagear por causa do meu livro No Tempo das Tangerinas. Ele lia tudo que eu publicava, que naquela época eram apenas livros, né? E aí tivemos um longo papo aquela tarde, assim, ele aquele papo que a gente tem com amigos de velha data, assim, ele falando da filha dele, eu falando da minha cidade, essas coisas assim. E me presenteou nesse dia como mais uma coisa galante da parte dele, com um exemplar com a obra completa de Cruz e Souza, pelo fato de eu ser de Santa Catarina, né, e Cruz e Souza ser nosso principal escritor, e mais uma edição luxuosa em papel bíblia, assim. E aí ficamos ali conversando e eu tirei uma única foto com ele, que está assim com pouca, que não é uma foto muito boa, mas que vai aparecer em seguida. E então era aquele tempo que a gente usava aquelas máquinas Kodak, né? Não tínhamos ainda essas facilidades de fotografar que se tem hoje. Então eu eu contei essa história para minha amiga Edenice Fraga, que é escritora também, e ela disse: Urda, tens que contar isso no teu canal, porque é uma coisa importante, né? E aí, depois que eu estive no Google procurando pelo seu Plínio Doyle e há tão pouca coisa a respeito dele, hoje no Google quase se limita à enciclopédia, aquela enciclopédia que tem todo mundo no, no Google, né? Então, eu pensei, nossa, mas não posso deixar de trazer à lume esse homem que foi tão importante, porque esses sábados na casa dele, reuniu assim a fina flor da, 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 da arte no Brasil, né? Da literatura no Brasil, que iam
a casa dele no sábado já como um acontecimento social e cultural muito grande, né? Então, assim, pessoas como Carlos Drummond de Andrade e por aí adiante, né? E ele tinha um livro de atas para o Sabadoile de Natal. No sábado antes do Natal se fazia um evento muito grande, um evento de Natal na casa dele, que era uma casa cheia de corujinhas. Ele colecionava corujas de todos os tipos, de cerâmica, tudo que se imaginar. Tinha muitas corujinhas por tudo. Então, nesse evento de Natal, sempre alguém era escolhido para escrever uma ata. E essa ata, ao longo dos anos, ficou volumosa e um dia foi publicado o livro de atas do sábado, o livro de atas de Natal do Sabadoile. E eu olhei no Google agora, nem aparece mais esse livro de atas, né? Na minha biblioteca ele existe. Então, essa fala de hoje tem a intenção de resgatar um homem que foi assim muito importante para a cultura do país, que foi brilhante, que dedicou sua vida à cultura, né? E que está sendo esquecido. Então, eu espero que quem tiver mais alguma coisa sobre o seu Plínio Dolly, que faça contato comigo, porque há que se resgatar um ser humano com esse valor. E fico muito feliz de ter tirado essa fotografia, que é a única que eu tenho com ele, né? E espero que vocês venham a gostar dele através de mim, porque era uma pessoa muito, muito especial. Vamos conversando. Outro dia falamos de outro assunto.